Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciando agora a nossa sexta aula da disciplina, chegando pertinho do final aí. Que bacana, hein? Que bacana que a gente tá levando essa disciplina. Eu tô achando bem bacana a forma como ela foi montada. E aí eu acredito que vocês estão conseguindo. Tô conseguindo levar um pouquinho, na verdade, para vocês do que eu acho importante, né, dentro desse mundo que é a epidemiologia, né? A gente tem muita coisa para ser discutida, mas eu pincelei de uma forma que ficasse bem tranquilo para vocês entenderem o máximo possível das coisas mais importantes. Eu espero que esteja chegando a vocês nesse nível do que eu tô falando, né? Espero que vocês façam esse feedback também pra mim, né? Manda aí mensagem, né? Avisando, dizendo o que vocês estão gostando, o que não tá gostando da aula. É sempre bem bacana ter essa interação de vocês com a gente, tá? Que tá aqui desse lado, né? Mas ao mesmo tempo sentindo bem próximo de vocês aí, né? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre vigilância epidemiológica, né? Um assunto bem bacana também, porque ele é mais novo, né, dentro do que a gente encontra dentro das leis de obrigatoriedade dentro do Brasil, né, a vigilância epidemiológica. Talvez vocês estejam olhando assim, vigilância, não lembro o que é vigilância epidemiológica, não sei, nunca ouvi falar, nunca vi na minha vida. E na realidade, vocês vivenciam a vigilância epidemiológica, com certeza vocês já vivenciaram muito, principalmente quando eram mais crianças. Eu vou poder falar daqui a pouquinho alguns exemplos para que vocês lembrem de algumas situações específicas da vigilância epidemiológica, tá? A gente tem várias vigilâncias, vou logo adiantando, a gente tem várias vigilâncias em saúde, tá? Mas aqui a gente vai dar ênfase à vigilância epidemiológica, que faz parte dentro do contexto da disciplina, tá bom? Vou só pincelar e falar um pouquinho sobre as outras que existem, mas o fato específico que a gente trabalha é na vigilância epidemiológica, tá bom? E para falar sobre a vigilância, eu tenho que falar novamente de unidade básica de saúde, né? Tá parecendo aula do SUS aqui. Não tô adentrando aqui falando sobre o SUS não, mas é porque todas as legislações que a gente trabalha dentro da epidemiologia, elas fazem parte da Lei 8080. Sendo parte da Lei 8080, a gente trabalha com o SUS, e trabalhando com o SUS na perspectiva de atenção primária, a gente trabalha também com a unidade básica de saúde. E quando a gente tem apoio da vigilância epidemiológica, né, quando a gente precisa na comunidade, eu vou já explicar todo o processo, como é que acontece, mas quando a gente precisa da atenção em relação à vigilância epidemiológica, a gente precisa que isso seja sinalizado através da unidade básica de saúde, tá? Então, novamente, a gente tem aqui um importante instrumento, né, um maquinário importante que a gente tem para fazer a saúde acontecer de fato, né, em todos os níveis de complexidade que nós vimos na última aula, os níveis de complexidade necessários, né, para ter saúde para a população, tá? Então, em 1988, quando tivemos a criação, né, da Lei 8080 e 8142, as que regem a nossa saúde no Brasil, né, a atenção primária em saúde, a gente teve aí a criação do SUS. Com a criação do SUS, né, através da Lei 8080, nós tivemos algumas disposições, e eu não vou me adentrar aqui, calma, não vou me adentrar aqui a falar sobre lei, tá? Mas tenho que falar especificamente sobre a lei da vigilância epidemiológica para vocês, né? Tenho que mostrar como foi criada e o que é que fala sobre a vigilância epidemiológica para a gente entender a conceituação de uma forma mais completa. Vou explicar também depois, mas antes a gente vai ler o que é que diz a Lei 8080 sobre isso. Então, na lei, no capítulo 1, que fala dos objetivos, né, da criação do SUS, né, e as atribuições que a gente tem que ter, olha o que ele fala no artigo 6. Vocês podem pegar aí material, eu mandei, né, a lei para vocês lerem aí como material complementar, também dá uma verificada nesse material, para encontrar isso aqui, o que ele fala no artigo 6. Olha aí, se entende por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva. Olha, tudo que tem aqui a gente já falou, a gente já discutiu, né? Eu já falei para vocês sobre o que é determinantes e condicionantes de saúde, qual é a diferença de tratar um paciente de forma individual ou coletiva, né? Vocês querem que eu relembre que individual a gente trabalha somente com uma pessoa de uma forma clínica, né? E isso é um tipo de atenção parecida com o que a gente tem em nível hospitalar. Quando a gente trabalha em comunidade, nós estamos trabalhando com isso aqui, a saúde coletiva, né? A saúde da população da comunidade. E quando eu trabalho com epidemiologia, estou trabalhando com coletivo, com comunidade, né? E aí a vigilância epidemiológica, ela quer descobrir o que está acontecendo com a população. Eu só tenho como descobrir o que está acontecendo com a população, né, em relação à doença,
Só posso através dos indicadores de saúde, os indicadores epidemiológicos, né? Então, esses indicadores, aqueles de incidência, prevalência, mortalidade, letalidade, eu só vou encontrar através desses conjuntos de ações que proporcionam esse conhecimento. Quais são esses conjuntos? Além da unidade básica de saúde, que vai estar lá me auxiliando, porque já está dentro da comunidade, já está inserida dentro da comunidade, para poder compreender o que essas pessoas elas vivem, também ver os indicadores, o que eles me dizem sobre essa população. Então, a gente vai proporcionar esse conhecimento, né? A gente vai ter esse conhecimento e detectar ou prevenir qualquer mudança em relação ao que adoeça a população mais ou menos, né? Então, a gente vai ter uma visão geral sobre a população através da vigilância epidemiológica. Por que o nome é vigilância? Porque vigia, né? Vem da palavra vigiar. Eu estou vigiando a epidemiologia ali, eu estou vigiando os fatores que adoecem a população. Estou vigiando para que não, sobretudo, não aumentem, né, essas doenças. A gente vai tentar sempre diminuir, e aí, para diminuir essas doenças, eu vou ter que trabalhar com a unidade básica de saúde através das atenções que a gente viu na aula passada. Atenção primordial, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, quaternária e quinquenária. Através dessas prevenções, sobretudo até a terciária, né, que a gente trabalha bem diretamente na unidade básica, eu vou tentar diminuir essas doenças. Agora, para não aumentar essas doenças, além de trabalhar esses níveis de atenção, né, que eu vou trabalhar nos diferentes níveis de complexidade, eu também preciso conhecer o que é que está determinando essa doença da população, né? E para isso, a vigilância está ali, ó, vigiando o tempo inteiro o que é que está acontecendo, né? No finalzinho ele fala aí, ó, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e dos agravos. Se a vigilância ela está entendendo o que está acontecendo com a população, o que está adoecendo mais ou menos a população, o que eles podem nos ajudar, então, dentro da unidade básica, dentro da atenção primária? Eles vão nos indicar, olha só, se a população está adoecendo disso, a gente pode fazer tal determinado procedimento para poder melhorar essas condições de vida da população. Com certeza vocês alguma vez na vida lembram, né? Vou passar aqui o slide. Com certeza alguma vez na vida, vocês lembram de ter na casa de vocês, a mãe de vocês mandando vocês pequenos, novinhos, ou a mãe dizendo assim, gente, fecha aí, fecha tudo, fecha a janela de casa, fecha a porta de casa, porque vai passar aquele carro, um carro grande, que faz um barulho tremendo, que vai espalhando, borrifando lá, pulverizando, né, alguma coisa, né, que a gente não sabia, quando era criança, não sabia o que era, que na verdade é uma medicação, né, um tipo de medicação. Aliás, uma medicação não, né, seria um líquido que é para algumas doenças específicas, principalmente de vetores, né, então ele sai andando pelas ruas e pulverizando esse material, esse líquido, e aí a gente fechava tudo para poder não entrar esse líquido, né, as partículas desse líquido dentro de casa. Com certeza vocês se lembram, já aconteceu com algum de vocês isso, né? Eu me lembro muito da minha infância isso acontecendo. Ou vocês se lembram de uma pessoa da saúde que vem com um coletinho, que vinha lá, colocava uma medicação nos esgotos, ou coloca ainda, né? Muitos locais ainda tem. Coloca umas medicações, uns pozinhos dentro dos ralos da casa da gente, né? Vigia, vai lá olhar se tem alguma água parada, se tem alguma metralha na casa da gente, né, pra poder dizer, olha, não pode ter, e botava inclusive um papelzinho atrás da porta da gente, né, dizendo que teve lá, assinando. Com certeza vocês, alguma dessas situações vocês lembram também, né. Essas pessoas, elas são da vigilância epidemiológica. Só que antes, quando teve a criação do SUS, essas pessoas, não existia uma categoria de fato vigilância epidemiológica, né? A gente tinha essa vigilância, né, que ocorria, né, mas ela não era tão organizada em relação a isso aqui que foi criado em 2009, que é a vigilância em saúde, né, que contemplava as diferentes vigilâncias que a gente tem. A vigilância à saúde do trabalhador, a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária, né. A gente foi ter essa criação da vigilância em saúde em 2009, né, a partir da criação de secretarias e também a partir do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vinculou-se às secretarias de vigilância em saúde para cada município e para cada estado. Todo município, todo estado, então, tem uma SVS, Secretaria de Vigilância em Saúde, tá? E é vinculado ao Ministério da Saúde para tomar medidas de vigiar o que a população está vivenciando, algum tipo de doença que a população está vigiando. Vocês podem perceber que nessa imagem aqui tem
duas pessoas que estão vigiando aí alguma situação de vida, parece ser numa casa, né? Não, parece não, é numa casa mesmo. Vocês estão vendo que tá lá, né? Olhando, verificando o que é que tá acontecendo, o que é que a pessoa tá... como é que as pessoas estão vivendo nesse local, para melhorar a condição de vida da população, tá? Então, a vigilância epidemiológica, ela tem esse intuito. Além da gente ver tudo que a gente viu até então, em relação aos indicadores de saúde, né? A gente conhecer os determinantes e condicionantes de saúde dentro da unidade básica, mas também a gente ter essa vigilância que vai estar procurando, de fato, o que está acontecendo com essa população. Bom, então, a gente tem dentro da Vigilância em Saúde, como eu já adiantei para vocês, a gente tem o Departamento de Epidemiologia. Isso aqui não precisa, claro, vocês decorarem, né? Isso aqui é só para conhecimento. Só para vocês verem quanto é vasto a nossa Vigilância em Saúde, né? O que a gente encontra. No Departamento de Epidemiologia, nós temos o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental. Isso é uma importante informação também, né? Eu já vi em prova de concurso até cair sobre isso, falando sobre vigilância e saúde ambiental, né? Principalmente nos dias atuais que vivemos, onde a gente verifica que a contaminação ambiental ela é muito grande de várias maneiras possíveis, né? Tanto em relação ao ar, né? Tanto em relação aos ares, enfim, aos mares, em relação a todos os meios ambientais que nós temos, a gente está tendo contaminação. Então, a gente também tem esse departamento em vigilância e saúde ambiental. Temos Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, já tinha adiantado para vocês que a gente também trabalha nesse aspecto de saúde do trabalhador. Eu não estou mostrando aqui na lei, mas vocês podem abrir a lei aí e podem ver que vai ter lá na 8080 falando sobre, no artigo, ainda na parte dos objetivos e atribuições, vocês vão encontrar falando sobre a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e da saúde do trabalhador. E aí em 2009 foi que realmente foi criada essa vigilância em saúde, denominado vigilância em saúde, que são todos esses aspectos que dizem respeito ao que a Lei 8080 traz. A gente também tem o Departamento em Vigilância Sanitária e a Diretoria em Vigilância em Saúde, que é o centro disso tudo aqui, ó, de todos esses aspectos que a gente encontra dentro da vigilância em saúde. E aí essas imagenzinhas, elas mostram o que acontece na vigilância epidemiológica, né? Primeiro essa aqui mais coloridinha, a gente vê que a vigilância epidemiológica, ela vai fazer o quê? Primeiro de tudo, o conhecimento, que está aqui em vermelho. A gente vai tomar conhecimento do que está acontecendo com a população, como é que está acontecendo o processo de adoecimento na população. Mas, professora, como assim? Somente num tipo de população de Maceió, por exemplo? Não, lembra que eu falei que dentro de um próprio estado, esse adoecimento ele pode acontecer independente de qual for o local que você está estudando, que a vigilância em saúde ela vai estar atenta. E por isso que a gente tem vigilância em saúde dentro de perspectivas diferentes nos estados do Brasil. A gente vai ter em cada estado, em cada município, vamos ter secretarias. E aí as secretarias elas vão tomar ter conhecimento da situação de saúde. Após isso, vai ter a detecção de fato do que está ocorrendo, né, de adoecimento na população, para então a gente fazer a prevenção. E quando é o caso, né, de prevenir essa doença, e aí a gente precisa usar a unidade básica de saúde para isso, né, para nos auxiliar. Quando é o caso da prevenção, somente a prevenção não conseguir fazer, né, a diminuição dos casos de adoecimento, a gente ter uma ação direta, como a gente via muito antigamente, os exemplos que eu falei para vocês, né? A gente encontrava esses carros pulverizadores, a gente encontrava muito mais, inclusive agentes epidemiológicos colocando lá aqueles pozinhos, né? Então, a gente tem medidas de vigilância epidemiológica para melhorar a situação de vida da população. E aí, para isso, eu preciso conhecer esse processo. Deixa eu abrir aqui a imagem pra gente poder ver melhor essa imagem. Olha só. E aí, pra gente conhecer todo esse processo, né, todo esse processo que eu falei aqui para vocês, né, dos tipos de processos que a gente encontra na vigilância epidemiológica, quando a gente encontra nessa parte aqui, sobretudo do conhecimento e da detecção, né, esses dois primeiros passos, eu preciso compreender como acontece o processo de adoecimento de um agente específico, né? Então, primeiro passo é saber qual é o agente causal específico. Eu falei para vocês na aula passada sobre o processo de multicausalidade.
várias causas que levam a um adoecimento. Dei um exemplo aqui para vocês sobre o Aedes aegypti, que gera chikungunya, entre outras doenças, né? Que gera chikungunya. No caso dessa doença da chikungunya, o agente causal principal, o específico, como tem aqui no 1, vai ser o Aedes aegypti, vai ser o mosquito. Mas a gente tem outros fatores que levam a esse adoecimento, né? A gente vai ter essa questão da multicausalidade da doença. Mas a gente sabe que o principal agente, ou seja, se não existisse o mosquito, não haveria doença. Então, primeira medida, quando a gente detecta que de fato a população está doente, é eu pensar o que é que eu posso fazer para retirar esse principal agente causal. E para isso, eu preciso entender esse passo 2. Quem é o reservatório? Ou seja, onde é que eu vou encontrar a maioria desses agentes causais concentrados ali? Onde é que eles vão estar? Por exemplo, a desova, né, que vai acontecer desse mosquito, vai estar acontecendo aonde? Para que eu possa bloquear, para que eu possa prevenir. Para isso, eu bloqueio esse passo 3 que vocês estão encontrando aqui, ó, porta de saída do agente, que vai ser justamente ali daquele local que as pessoas vão estar, por exemplo, guardando água parada, que as pessoas deixam potes diversos, né, guardados ali com água, o pneu que tá jogado, que eu não uso mais, mas tá lá no meu quintal e tá cheio de água e choveu e ficou para lá, ou eu tenho metralha, enfim. A gente vai compreender o modo de transmissão do agente, isso no passo 4. Esse é um passo também que acontece quando é doenças novas, a gente vai ter que entender toda aquela história natural da doença, aquela que eu fui explicando para vocês como é que acontecia. Quando são doenças que já existem casos relatados, né, a gente consegue prevenir de uma forma mais rápida, porque a gente já sabe o que acontece nessa história natural dessa doença. Mas quando a gente não conhece, como são alguns casos de algumas doenças que chegam novas aqui no Brasil, né, no nosso país, a gente tem que entender esse modo de transmissão do agente, e isso termina demorando muito mais. Né? E aí, a gente tem que pensar depois, no nível 5, a porta de entrada de um novo hospedeiro, ou seja, eu tenho que entender aquele processo que eu tinha falado para vocês na aula retrasada. Eu tenho que entender quem é o hospedeiro, quem é o agente causador da doença, o agente principal, né, de transmissão da doença, e preciso saber quais são as condições que esse agente ele precisa para levar essa doença para o hospedeiro, ou seja, o meio ambiente que aquele agente ele leva, né, que ele precisa viver. Então, sabendo disso, conhecendo essa dinâmica, né, hospedeiro, agente e meio ambiente, eu consigo ver qual é a porta de entrada desse novo hospedeiro. O que acontece, o que eu preciso, quanto população, como pessoa inserida na população, para adoecer. Qual é a porta de entrada que eu tenho? Então, por exemplo, eu morar naquela comunidade onde está tendo casos, né, incidências de casos de chikungunya, né, significa que ali tem mosquito que estão por ali picando as pessoas. E se eu estou ali, eu sou uma porta de entrada, eu tenho susceptibilidade. Lembra na atenção primária que a gente encontra a susceptibilidade da doença? Bom, então eu preciso fazer atenção primária em saúde e atenção específica a esse problema. Eu preciso fazer orientação para esse paciente, né, essas pessoas que estão em risco do adoecimento, para a não transmissão da doença, para não ser um fator, né, hospedeiro da doença, né, e não fazer transmissão de doença também. E também ver essa susceptibilidade do hospedeiro, né, que eu já adiantei aqui, que está ali na atenção primária. Eu vou tentar compreender qual é a susceptibilidade, quais são os determinantes, né, que ele está ali expostos no local que ele mora para ter a doença. Então, esse é um passo, né, que esses são passos que eu preciso obedecer para poder conhecer principalmente quando são casos de novas doenças. Professora, mas tá, isso aqui seria se fosse uma causa de uma nova doença, mas e se não é uma nova doença? Isso já é uma doença que a gente já conhece, a gente já sabe, mas a pessoa a gente está encontrando surtos novos de doença. A gente vai entender já sobre essas denominações de surto, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais. Mas surtos são os casos novos que vão acontecendo na população em relação à doença. Então, a gente está tendo um surto de uma determinada doença. E aí a gente já sabe, a gente já conhece sobre essa doença, porque sempre, né, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos acontece aqui na região que a gente mora. E aí? Então a gente já sabe esse modo de transmissão do agente. Então qual é o passo que a gente acompanha a partir disso? Aqui, a porta de entrada do novo hospedeiro. Olha que caminho diferente. Quando eu não conheço o agente causal, eu tenho que começar daqui, do passo 1. Eu tenho que fazer todo esse processo aqui. Quando eu já conheço, né, esse modo de transmissão, olha quanto menos coisa eu tenho que fazer. Eu tenho que focar principalmente aqui, ó, no passo 5 e passo 6. A porta de entrada do novo hospedeiro e a susceptibilidade do hospedeiro. Ou seja,
passos que interagem entre si, tanto que eu expliquei a vocês de uma forma interagindo, né, entre o passo 5 e o passo 6, e que vocês podem perceber que ele ocorre sobretudo com a gente tendo atenção na atenção primária, né? Então, por isso que eu digo sempre para vocês, e repito, a necessidade de nós profissionais de saúde, né, a gente compreender que a atenção primária é de fato o que tem que ser, que tem que levar-nos nas costas a saúde, né? É que tem que levar todo o peso, né, que existe de adoecimento. A gente pode prevenir doenças ainda a nível de atenção primária, tá bom, pessoal? Então, voltando aqui à aula, esse é o passo a passo que a gente deve obedecer, né, quando a gente tem uma nova doença, né, interagindo na população, né, uma nova doença chegando na população, ou para a gente compreender a história natural da doença, ou se a gente já compreende esse processo dessa história, a gente compreender o que a gente pode fazer, então, quanto a nível de atenção primária, tá? Então, além da busca de casos suspeitos e confirmados de doenças transmissíveis, havia a busca de detecção de contatos. Como assim? Como assim havia a busca de detecção de contatos dessa doença? Isso começou a acontecer aqui no Brasil, né, esse procedimento quanto à busca de novos casos, desde a década de 50, né, quando a gente teve a criação, na verdade, é uma época histórica, né, que seria a quarentena, mas começou a ser utilizado novamente de uma forma renovada. A quarentena, ela vinha da perspectiva de 40 mesmo, eram 40 dias que as pessoas, quando chegavam ao Brasil, ainda na época do Brasil colônia, passavam 40 dias, né, ali num local, né, num espaço físico, esperando ver se essas pessoas, elas ou tinham uma piora da doença, ou se elas melhoravam de alguma doença, porque elas poderiam trazer uma doença de uma outra região, principalmente daquela região da Europa e África, quando chegavam no Brasil, traziam essas doenças, e aqui, nós do Brasil, terminávamos adoecendo. Então, para verificar as condições de saúde que a pessoa chegava, já que não tinha tecnologia em saúde suficiente, né, para poder detectar essa forma de adoecimento da população, o que as pessoas na época faziam é deixar 40 dias a pessoa lá, trancafiada dentro de um local, para poder descobrir se a pessoa ela iria adoecer ou não, né? Se tivesse alguma febre, alguma coisa assim, ela iria adoecer ali mesmo, já melhoraria ali mesmo, ou morreria ali mesmo, né? E aí, essa busca de contatos, ela começou a acontecer para poder entender que as pessoas que moravam com uma pessoa doente, então se eu tinha uma doença específica, e aqui eu vou usar o exemplo da varíola, que é um exemplo clássico para a gente utilizar, porque na década de 50 a gente conseguiu fazer a erradicação da doença aqui no Brasil por conta desse procedimento que virou um modelo padrão ouro no mundo inteiro, onde as pessoas elas tinham varíola, e as pessoas que moravam, né, quando uma doença transmissível, né, quando fosse uma doença transmissível, como é o caso da varíola, as pessoas que moravam na casa, na mesma residência, ou que interagiam com a pessoa doente, elas viravam um chamado contato. Esse contato é porque ela tinha contato direto com a pessoa que estava doente. Tendo contato direto com a pessoa que está doente, ela pode ser um possível hospedeiro da doença para fazer o ciclo de transmissão da doença na população. Então, isso virou uma importante forma aqui no Brasil, né, da gente poder erradicar doenças, né, principalmente as transmissíveis, claro, né, devido a todo esse contexto que eu estou explicando a vocês, e posteriormente começou a ser utilizado em todo o mundo, né, esse modelo de contatos, né. Isso é muito típico, né, esse modelo de contatos, de ser trabalhado na atenção primária em saúde, porque eu conheço, como eu estou na atenção primária, estou inserida dentro da comunidade que a população ela vive, que a pessoa doente ela vive, eu consigo saber quantas pessoas são, quem são as pessoas que interagem com ela. É uma característica muito próxima de saúde, de profissionais de saúde que estão próximos à população adoecida, tá? Ao cliente, ao paciente. Então, esse modelo aqui no Brasil, ele deu muito certo, a gente conseguiu fazer a erradicação da varíola, por exemplo, nos anos 50, com 50, 60 com isso, né? Com essas medidas. Então, na década de 50, a gente iniciou esse processo, e na década de 60 foi quando nós tivemos aí essa perspectiva da prática epidemiológica, né, porque isso faz parte de uma prática da epidemiologia, conseguindo estudar a população que está ali a nível coletivo, além de bloquear esses contatos, né, de fazer o bloqueio desses contatos, essas pessoas que tinham a doença, né, moravam com pessoas que eram os contatos, e esses contatos, eles ficavam bloqueados de poder ter contato com novas pessoas
ter contato com novas pessoas que poderiam adoecer também, ou seja, que poderiam voltar a ser novos hospedeiros, né? Além disso, a gente também fazia a busca ativa, também muito própria do tipo de atenção básico, do tipo de atenção primária, quando nós buscamos as pessoas ativamente, ou seja, as pessoas não vêm até mim na atenção primária buscar ajuda. Nós buscamos de fato, quando nós percebemos que existe uma região que está tendo um adoecimento de uma doença, isso eu tô falando década de 60 por aí, tá? 50, 60. Agora a gente continua trabalhando assim, mas de uma forma ainda muito mais aprimorada. Mas nessa época, quando se percebia que tinha indicadores aumentando de muita mortalidade por uma determinada doença, fazia-se a busca ativa da população de quem é que estava doente, por que estava doente e quais eram os contatos que elas tinham, né? Pra gente poder bloquear a doença de uma forma direta à população. Claro que no meio disso tudo a gente teve ações dentro da saúde extremamente desumanas, né? Como a gente sabe nos casos da hanseníase, que muito antigamente, né, é uma doença histórica, porque ela é citada biblicamente, inclusive, mas é uma doença que nós temos casos de, eram chamados de lepra, né, uma doença que era chamada de lepra antigamente, e existiam os leprosários, que eram os locais onde as pessoas que tinham hanseníase ficavam lá de uma forma de contato, de bloqueio desses contatos. A pessoa já tinha doença, ele fazia o bloqueio do contato das pessoas de casa, então essas pessoas elas não tinham mais contato com pessoas da família, com amigos, então esses leprosários era um local físico ao qual essas pessoas moravam e que existia ali como se fosse uma comunidade, na verdade, né? Porque existiam as pessoas que moravam com a doença, existiam os profissionais de saúde que estavam inseridos ali tentando fazer o tratamento dessas pessoas, assim como nós tínhamos uma vida entre as pessoas ali, as pessoas trabalhavam lá, as pessoas tinham vendas lá, né, tinham farmácias lá dentro, então nós tínhamos toda uma configuração de comunidade onde essas pessoas viviam, porque elas eram totalmente bloqueadas do contato familiar por conta da doença, né? Claro que isso é uma medida extremamente desumana e absurda, principalmente quando nós pensamos que existem, né, medicações que fazem, né, fazem o tratamento da doença, claro que isso hoje, né? E antigamente as medidas que eram tomadas eram essa, como eu repito, uma forma extremamente desumana, né, com o paciente com essa determinada doença. Então esse modelo ele foi utilizado de uma forma muito má, né, de uma forma muito ruim, mas fazendo esse bloqueio dessa doença dessa maneira, tá? Bom, aí tem uma foto, né, de uma pessoa com hanseníase, né, de um paciente com hanseníase. E foi justamente nessa década de 60 que nós tivemos a erradicação dessa doença aqui no Brasil. Uma doença que era muito comum no começo do século XX, né? A gente encontrava bastante pessoas que adoeciam por varíola. E aí essa abordagem, ela começou para a erradicação de doenças, né, sobretudo varíola, ela começou a ser a referência do mundo inteiro. Um dos países que teve referência logo depois foi os Estados Unidos, com a erradicação da poliomielite. Vocês com certeza lembram, né, desse bonequinho aí da polio, né, que era o Zé Gotinha, né, muito utilizado, até hoje, ele é utilizado, ele é muito famoso, né, entre as crianças, mas a gente gostava dele, achava ele bonitinho, fofinho, né, e o Zé Gotinha era utilizado como forma de atrair as crianças, né, que tomavam, porque é uma vacina que a gente toma no início da vida, né? A maioria toma no início da vida. E aí, pra atrair as crianças, era utilizado esse personagem do Zé Gotinha, muito famoso aí na década de 80. 80 e 90, né? Mas 80 era muito mais famoso ainda. E a poliomielite no Brasil, nos anos 80, ela foi erradicada. A doença foi totalmente erradicada. Não significa que a pessoa não vá tomar a vacina, certo? A vacina, ela deve ser tomada independente disso, ela continua dentro do calendário de vacinação obrigatória no Brasil, né? Significa que nós temos situações propícias para que a doença ela volte a acontecer se não continuar tendo uma forma de bloqueio vacinal. Então, continua sendo tomada a vacina no Brasil e nos Estados Unidos em 1994, após verificar que no Brasil a gente estava conseguindo ter essa erradicação da doença, a gente virou modelo, né, para eles, e nos Estados Unidos foi também começada foi tido a erradicação de fato da doença também através desse modelo, tá? E aí a gente entra dentro de uma configuração para entender algumas denominações quando existem doenças específicas na população,
né? Eu tinha falado para vocês sobre o surto agora há pouco, eu disse, olha, daqui a pouco eu vou explicar melhor. É agora que chega essa parte, quando eu vou explicar a vocês o que é que acontece com essas denominações que muito provavelmente vocês já viram falar, ou quando vocês estão lendo algum material, né, da literatura científica, ou até mesmo lendo material de jornal, enfim, de revista, vocês veem essas denominações aqui. Endemia, epidemia e pandemia, né? São 3 classificações que é uma classificação com 3 modalidades que a gente encontra para poder compreender o quanto que uma doença ela está se alastrando pela população ou não. Então, começando, se vocês verificarem a pirâmide, ela está de cabeça para baixo, porque a base da pirâmide que está lá em cima de vermelho com pandemia, ela significa que tem mais, é algo que tem muita coisa. E aí vocês vão compreender que a endemia que está aqui na base, ela significa uma doença que ela tem uma delimitação geográfica específica, ou seja, eu sei que existe aquela quantidade de doença, né, uma quantidade, um número de casos da doença naquela região específica, né, no município específico, no estado específico, mas eu tenho controle do quanto que aquela doença ela vai acontecendo. Eu sei que tem épocas que vai ser sazonal, ou seja, vão ter épocas que a doença ela aumenta mais, depois ela baixa mais um pouquinho, ela se mantém na média do que eu espero, né? Sempre estando ali, aumentando um pouquinho, diminuindo um pouquinho, mas estando na média do que eu espero. Um exemplo disso acontece na região do Amazonas, Manaus, quando a gente tem a febre amarela, né? Ninguém viaja para Amazonas, Manaus sem se não tiver tomado a vacina da febre amarela. Isso acontece porque lá existe uma faixa endêmica, ou seja, existe uma endemia naquela região de febre amarela, e se você for para lá, provavelmente se você não tiver com a vacina, vai acontecer de você adoecer. É uma faixa endêmica que acontece a doença e que é esperado ter aquele número, tá? Quando a gente verifica em algumas regiões do Nordeste, em algumas regiões específicas, né, do Nordeste, a gente também vai encontrar uma faixa endêmica de dengue. A gente sabe que existe, né, esse número de casos que a gente espera já ter durante todo o ano. O que acontece para uma endemia ela virar uma epidemia? Quando esse número de casos, que é restrito, né, o número que eu espero, e um número delimitado naquela região específica, ela começa a aumentar. E isso a epidemia, ela é ligada à palavra surto, que eu falei agora há pouco a vocês. Ou seja, o número ele começa a aumentar de uma tal maneira que eu não espero que aumente tanto. Então, se eu venho me mantendo com 32 casos, por exemplo, no município específico, né, cada mês eu tenho, vou me mantendo. Poxa, eu tenho 32 no mês de janeiro, tenho 33 no mês de fevereiro, tenho 33 de novo no mês de março, e de repente no mês de abril eu começo a ter 50 casos, aumentou para 50 casos. Isso significa um surto. Eu tenho um aumento que eu não espero, e isso pode ser geograficamente, ou seja, ultrapassar uma barreira de um município para outro, de um estado para outro. Assim como o número de casos, ele também aumenta absurdamente em relação ao que eu espero durante um ano. Isso é chamado de surto. Como que eu verifico o surto? Como é que eu verifico se há uma epidemia de uma doença? Através do indicador epidemiológico de incidência que a gente viu na aula retrasada falando sobre isso, né? São os novos casos de doença, né? Então, se o surto, eles são casos que eles acontecem de repente sem eu esperar, são novos casos, qual o indicador que eu utilizo? A incidência, que são os novos casos dentro da população específica que eu estou verificando, né? Quando é que eu vou encontrar a pandemia, que está lá em cima? É quando essa doença, ela ganha uma proporção tão grande que ela ultrapassa a barreira geográfica, tanto de países quanto do mundo. A gente tem exemplos muito comuns de serem utilizados para a pandemia, como é o caso da AIDS, né? A tuberculose, a hanseníase, são doenças que ultrapassaram barreiras continentais, né? E a gente tem um caso de incidência e prevalência de dessas doenças que se mantém em todos os países. Alguns casos para mais, outros para menos, mas os países todos têm casos dessas doenças, né? A gente teve aqui no Brasil um caso que ocorreu em meados de 2010 da ebola, né? E acredito que a maioria lembre disso. Esses casos da ebola também foram uma epidemia, né? Que vieram da região da África para aqui, para o Brasil, tá? Então, a denominação que acontece... Desculpa, pessoal. A denominação que acontece em cada um desses, da endemia, da epidemia e da pandemia,
vai depender da proporção do número de casos e das barreiras geográficas com quais eles ultrapassam, esses casos ultrapassam, tá? Pra gente poder verificar. Lembrando, endemia é sempre a região que tem uma faixa endêmica da doença, a epidemia é uma região que tem surtos da doença. Quando acontece surtos, ocorrem surtos da doença, eu chamo de uma epidemia, tá? Lembrando, a epidemia, ela pode ter novos casos, né, surtos da doença, e ela pode se manter, tá? Ela não precisa necessariamente aumentar e depois diminuir novamente, tá? Ela pode ser uma doença que ela tem um aumento da frequência e ela se mantenha por um bom período de tempo, às vezes até aumenta e nunca mais cessa, fica nessa quantidade específica, né? Quando vira essa quantidade específica, durante vários anos, durante um ano inteiro, aí a gente já pode classificar essa epidemia, inclusive uma endemia, né? Porque a gente já espera que aquele número de casos, eles estejam acontecendo durante todo o ano, ali naquela determinada região, tá? Aqui tem um gráfico para a gente poder compreender como é que funciona tanto a endemia quanto a epidemia. A gente vê aqui embaixo de vermelho, né? Aliás, desculpa, de azul primeiro, né? Pra gente entender. Aqui seriam os números de caso. Aqui ao longo seria o tempo, tá? A gente tá vendo o tempo que é nessa seta que tem indicando para lá. Então, a gente tem aqui a endemia, né, ali de azul, que são os números de casos que eu imagino que vai acontecer realmente na minha população. Vocês podem verificar que de azul aí, ele tá acontecendo, oscilando um pouquinho, né, aumenta, abaixa, mas a média continua a mesma, ou seja, aquele número, ele não altera, né, ele fica numa perspectiva que eu já espero. A média é 32 casos, a média é 40 casos, né, então eu tenho esse valor de referência. Já nos casos de epidemia, eu tenho um número tal, mas que ele aumenta de repente, e aí quando ele aumenta de repente, ele se chama surto. E esse surto, ele pode ou diminuir, como vocês estão vendo aí no exemplo, vermelho, ou ele pode até se manter, ele pode continuar mantido aí, né, e virar se for uma doença, principalmente uma doença crônica, né, que não tenha cura, como a AIDS, por exemplo, esse número ele pode nunca baixar, né, então para cada doença, eu vou ter uma configuração diferente também em relação à endemia e pandemia, tá? E aí, em 1969, nós tivemos a criação de um importante e histórico momento para a saúde, que foi a criação dos boletins epidemiológicos. A criação desses boletins, ele funciona de uma forma que a gente tinha um sistema de notificação quinzenal de doenças. Como assim? A cada 15 dias ficou obrigatório, aí no comecinho da década de 70, que os profissionais de saúde eles fizessem boletins, ou seja, informando, né, uma forma de informar, né, as secretarias, né, aos municípios, aos estados, se tinham determinadas doenças ou não. Por exemplo, a cada 15 dias eu fazia lá um boletim dizendo, olha, não teve nenhum caso novo de varíola, não teve nenhum caso novo de tuberculose, não teve nenhum caso novo de hanseníase. Ou então, o contrário, avisando, olha, teve 2 casos novos durante esses 15 dias, teve um caso novo de tuberculose de 15 dias para cá. Então, esse boletim, ele virou uma obrigação de todo profissional de saúde de fazer, e com esse tempo específico, quinzenal, tá? Cada 15 dias era necessário ter essa informação. Então, a gente também teve a criação com isso da semana epidemiológica, né, onde a gente poderia encontrar os profissionais que trabalhavam com a epidemiologia em diferentes áreas, mas próximas à minha área de trabalho, a minha chamada área adstrita. Então, eu tinha a possibilidade de entender o que estava acontecendo na região ao lado, tá? Por exemplo, no estado, né, no estado específico com outro que tem uma proximidade muito grande, para poder compreender se essa doença ela não chegava à barreira da minha região. E aí a gente entra com aquele princípio da endemia, né? Se eu tenho um caso controlado aqui na minha região, ela não passa para um outro município. Quando acontecia, se eu conheço o que está acontecendo nos meus arredores, nos outros municípios, nos outros estados, eu tenho como bloquear as doenças, né, de chegar até o meu município, até o meu estado. Então, a gente começou até a semana epidemiológica, onde haviam encontros de pessoas, sobretudo de gestores, em relação aos municípios e estados, tá? E a gente também teve as doenças de notificação compulsória como obrigação. O que seriam as notificações compulsórias? Compulsória é algo que realmente é obrigado a ser feito. Então, todo profissional de saúde tinha que avisar algumas doenças específicas, e essas doenças iam ser feitas a partir da vigilância epidemiológica. Quais eram as doenças que mais matavam a população, né? Que são chamados os níveis de letalidade da população, né? Através da mortalidade também.
Como é que eu verifico quais são as doenças que matam, sobretudo matam muito rápido? Através dos meus indicadores epidemiológicos. Se eu sei que a hanseníase, por exemplo, é uma doença que eu tenho uma contaminação, né, bacilífera entre pacientes, ou seja, com bactérias, né, que é uma forma, se eu espirrar eu posso estar te contaminando, então vai ser compulsório agora que você me avise, né, dentro desses 15 dias, você me avise, né, você profissional de saúde, se houver algum novo caso. Porque se houver, é compulsório. Você não tem a opção de colocar, de me avisar, não. É compulsório, é obrigatório. Você tem que me avisar. Então, a gente começou a ter essa denominação dentro da saúde, que é a notificação compulsória. A gente ainda utiliza isso dentro do sistema de saúde, mas de uma forma mais organizada, né? Até porque, como eu falei a vocês, desde 2009 a gente tem o sistema de vigilância em saúde, coisa que a gente não tinha ainda nessa época aí da década de 70, né? E também nós tivemos o sistema de disseminação de informação, isso também foi muito importante, porque cada estado e município tinha a obrigação, sobretudo cada estado tinha a obrigação de informar tanto para o Ministério da Saúde, né, a nível de União, a nível Brasil, quanto para os outros estados, como é que estava a situação de saúde em relação às doenças, sobretudo transmissíveis, nesses estados. Por quê? A gente teria como precaver a nossa população, nosso estado, sobre o que estava acontecendo no outro estado, para não acontecer de ninguém adoecer por aqui. Então, isso também foi uma obrigatoriedade, né, esse sistema de divulgação, de disseminação de informações, que também continua sendo algo que é adotado até hoje, nos nossos dias atuais, em relação à saúde, tá? Então, a gente teve essa definição, novamente, para vocês verem aí, lerem com calma sobre essa definição da vigilância epidemiológica, né, que a gente encontra dentro da Constituição Federal, com a Lei 8080, no artigo 6, tá? Do comecinho ainda, quando fala sobre objetivos e atribuições. E aí, eu quero fazer a pergunta para que vocês pensem e a gente possa refletir sobre isso. O perfil epidemiológico que a gente via em 1988, das doenças que existiam nessa década, né, nessa época do Brasil, e também quando houve a criação, né, da Constituição Federal, ela é a mesma, né, que em relação ela é a mesma em relação a hoje em dia, em relação quando a gente pensa nas doenças que a gente tem atualmente, elas continuam da mesma forma ou não? Então, essa resposta, na verdade, ela é muito lógica da gente pensar que não, porque desde o primeiro dia de aula eu falo para vocês que a epidemiologia, ela não é estática, ela não é algo parado, né? Onde eu determino, por exemplo, que o fator quando eu digo assim, o fator de você adoecer com hipertensão é porque você come muito sal. Se eu falo isso, essa verdade ela nunca vai mudar, porque de fato a gente entende fisiologicamente, no processo fisiopatológico, que uma dieta hipersódica, ela vai de fato aumentar os meus níveis pressóricos, né? Eu não tenho a normalidade do 120/80, né? Como a gente sabe. Mas, no caso da epidemiologia, é completamente diferente, né? São modelos que acontecem. Cada país, cada município, cada estado tem um perfil epidemiológico diferente e, com o passar dos anos, também se modifica, né? O tempo também faz com que se modifique esse perfil. E aí, de 1988 para cá, a gente teve, de fato, uma mudança muito grande em relação a esse perfil epidemiológico. Principalmente quando a gente pensa nessas situações aqui, das doenças crônicas não transmissíveis, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, que são fatores que a gente teve com a modificação na transição epidemiológica, na transição demográfica, na transição, sobretudo, nutricional, ou seja, na forma com que as pessoas se alimentavam antes e que as pessoas se alimentam atualmente. Na década de 40, por exemplo, as pessoas não comiam fast food, né? Foi só a partir da década de 60 que a gente começou a ter esse perfil, né, das pessoas comendo muito fast food, comidas prontas. Atualmente a gente encontra praticamente tudo pronto, né, pra gente só fazer lá, esquentar rapidinho e comer, né? Mas a gente sabe que, na verdade, essas alimentações, principalmente essas que ficam condicionadas, né, em latinhas, enfim, em aqueles embutidos como salame, como salsicha, são alimentos que eles ficam submetidos a uma quantidade de sal muito grande. Então, é uma alimentação completamente hipersódica e que geram doenças, né, na população. Entre elas, essas que eu citei, as doenças crônicas não transmissíveis que eu citei aqui para vocês. Então, a gente mudou um perfil, né, epidemiológico
por conta dessa transição que a gente teve nutricional da população. Já citei aqui para vocês inúmeras vezes o quanto que realmente a alimentação, ela gera as doenças que a gente tem atualmente na população. E sempre vai ser assim enquanto a gente não tiver realmente uma mudança cultural e de hábitos na população, né? Então, como eu já falei para vocês, a gente precisa, dentro da epidemiologia, trabalhar nessa perspectiva de indicadores de saúde para a gente poder fazer uma clínica, né, um tratamento do paciente dentro do espaço da atenção primária, do hospital, enfim, seja de onde for, mas sobretudo da atenção primária, de uma forma realmente com eficácia, né? A gente tem uma efetividade no que nós estamos fazendo de tratamento com o paciente, né? Para isso eu preciso ter o uso desses indicadores epidemiológicos e que o que antecede os indicadores epidemiológicos é essa busca contínua. E por isso, justamente nessa parte aqui, é que a gente trabalha com a vigilância em saúde, tá? As vigilâncias, principalmente as vigilâncias epidemiológicas. Então, a gente tem que fazer como objetivo esse controle aí dos agravos dessas doenças, né? Tanto a doença quando já está estabelecida na população, tanto quanto os agravos, ou seja, que são os fatores de risco que essa população vive dentro dessa perspectiva dessa doença específica, né? Existe risco, toda a minha família, ela tem diabetes. Será que eu posso adoecer de diabetes se eu tenho todos aqueles fatores de atividade física, alimentação, falta de autocuidado, tudo isso já não é bom na minha vida? Será que eu tenho mais probabilidade de adoecer? Então, nós como profissionais de saúde, a gente tem que observar esse tipo de fatores para fazer o controle dessas doenças e das pessoas que também estão em agravos para adoecimento, tá? E aí eu deixo também algumas perguntas para a gente pensar aqui. Essas funções, né, da epidemiologia, dentro da perspectiva de epidemiologia, elas se desenvolvem ao nível da estratégia de saúde da família? Ou seja, dentro da unidade básica de saúde, da atenção primária em saúde? Sim, com certeza. É lá, sobretudo, que a gente vai desenvolver todos esses trabalhos, né? A busca incessante, ela começa pela unidade básica de saúde, quando ela me relata, né? Ela relata para as secretarias de vigilância epidemiológica, de vigilância em saúde, quando ela relata o quanto que aquela população ela tem risco de adoecimento. E aí a vigilância, ela vai lá, se desloca até o local para poder ter essa atenção maior, essa vigilância maior. Os profissionais que você conhece, né, que você interage, se você conhece alguém ou se você é atendido por alguém, eles percebem a importância da vigilância epidemiológica? Isso é até uma pergunta que vocês podem fazer para alguém que vocês conheçam ou para um profissional que atenda vocês, né, que vocês podem chegar, ter essa liberdade de perguntar: olha, eu queria saber sobre vigilância epidemiológica, estou estudando sobre isso, eu queria saber, para ver o quanto que de conhecimento esses profissionais têm, sobretudo na atenção primária, quanto à aplicabilidade, né, no dia a dia da atenção primária, da unidade básica de saúde. Isso também é uma informação muito importante, isso é uma coisa muito importante da gente perceber nos profissionais que nos rodeiam. E aí, para a gente finalizar essa parte da vigilância epidemiológica, a gente tem aí no artigo 2, né, da Constituição, falando que para o fim de notificação compulsória, aquelas notificações que são obrigatórias na população, né, e até por ser uma importância nacional, né, de nível nacional e estadual, serão considerados os seguintes conceitos. E a gente vai ter cinco conceitos, né, diferentes: agravo, autoridades de saúde, doença, epizootia e os eventos de saúde pública. A gente ainda vai ter mais esses 5, que eles falam sobre a notificação compulsória, a compulsória imediata, semanal, negativa e, por fim, a vigilância sentinela, tá? São todas classificações que a gente encontra dentro da vigilância em saúde, dentro da vigilância epidemiológica. Claro que a gente não precisa adentrar demais nisso, né? Em si, eu queria demonstrar para vocês na aula a importância da vigilância epidemiológica dentro do contexto que a gente está trabalhando na disciplina, porém, essas especificidades da vigilância epidemiológica, a gente precisa conhecer, mas elas são muito amplas, né? Só se a gente pegar vigilância sentinela, daria uma aula inteira para a gente poder falar um pouco sobre isso, debater sobre isso, né? Mas a disciplina, ela não é sobre vigilância em saúde. Se fosse vigilância em saúde aqui, a gente ia estar debatendo, podendo falar bastante. Mas, de uma forma geral, para a gente conhecer, a gente vai ver algumas notificações, conhecer essas denominações, o que é que significa cada uma delas, tá? De uma forma geral. E uma observação importante é que a notificação obrigatória, ela deve ser feita por qualquer profissional de saúde. Isso também é
muito desconhecimento, às vezes, de alguns profissionais que acham que só o médico ou o enfermeiro, principalmente o médico, tem obrigação de fazer essa notificação. Gente, qualquer profissional de saúde, setor público ou privado, se é observado todas as características de uma doença, né, de notificação compulsória, e por isso é importante a gente saber, né, as principais que sempre estão rodeando aquele local que a gente vive, essas notificações, elas têm que ser feitas, tá? E aí, eu queria fazer essa pergunta, eu quero que vocês pensem, né, dê até uma pausa aí na aula, quando eu perguntar, para que vocês se respondam, vocês pensem, para ver se vocês acertam. E se não for confirmado o caso de uma doença? Se eu acho que a pessoa está com alguma doença, mas ele não é confirmado. Eu só estou suspeitando de que a pessoa que está apresentando aquele sinal clínico, essa doença, ela contém nessa lista de notificação compulsória, ou seja, que é obrigatório de eu informar para as secretarias de saúde. O que eu faço? Eu posso ou não notificar? O que eu posso fazer? Vou dar o tempo de vocês darem um pause e pensar aí na resposta. Olha só, todo profissional de saúde, mesmo que só desconfiado de uma doença, ele deve fazer a notificação compulsória. A obrigação de verificar se realmente aquele paciente, aquela região, ela está com adoecimento de uma determinada doença que é de notificação compulsória, sobretudo as notificações compulsórias imediata e semanal, nós devemos fazer a notificação e eles é que têm a obrigação de ir lá e verificar. Claro que quanto mais preciso nós somos, né, de detectar e ser realizado o diagnóstico, melhor, né, mas o diagnóstico médico, se não houver naquele momento e eu desconfio realmente que essas características são de uma doença, eu notifico a vigilância em saúde, tá? Eu posso ligar na vigilância do meu município, do meu estado e posso fazer a observação sobre isso e os profissionais, eles se deslocam até lá para fazer essa observação, né? Essa vigilância se de fato essa população, essa pessoa está com a doença. E outra pergunta é, e se um cidadão, sem ser da área da saúde, não sou profissional da saúde, mas eu desconfio de um caso de uma doença, né? Eu não conheço muito bem, mas eu já vi várias pessoas adoecendo de uma doença, dessa doença específica, e de repente eu vejo uma pessoa aí que eu conheci, e de repente eu tô vendo ela com os mesmos sintomas que eu vi as outras pessoas que já foram diagnosticadas. E aí, o que eu faço? Eu posso comunicar diretamente para a Secretaria de Vigilância em Saúde, eu posso ir até lá, ou ligar lá e dizer, olha, tem aqui uma pessoa que eu tô achando que seja doente, que esteja doente com essa doença específica aí, não sei o que eu tô vendo muito, não sei o que. E aí, eu posso ir, eu sem ser profissional de saúde? Outro tempo aí pra vocês darem um pause. Sim, toda pessoa, independente de ser profissional de saúde ou não, se você desconfiar que existe, né, essa doença naquela pessoa, você também pode fazer essa comunicação de forma por telefone ou pessoalmente indo até a Secretaria de Saúde do seu município ou do seu estado, procurando o departamento de vigilância e saúde e informando sobre esse acontecido, sobre esse ocorrido, que também a vigilância é a obrigação deles irem até lá e procurar, né, essa situação de doença. Quer ver um exemplo que a gente encontra muito sobre dengue, por exemplo, né, que assola, né, todo o país? É quando a gente pode ligar, né? Existem até aplicativos que você pode informar, né, tirar foto, mostrar uma determinada situação de adoecimento que tá ali, ó, fulano de tal não tá deixando água parada, tiro foto, mando pelo aplicativo, ligo, enfim. E aí quem é que vem atrás verificar se isso é verdade, se isso está acontecendo ou não? A vigilância em saúde, tá? A secretaria é obrigada a mandar uma equipe para buscar essa informação, para buscar se de fato essa população ela tá adoecida ou não, tá? Gente, quero enfatizar que vocês deem uma olhadinha, né, nas classificações, nas conceituações aquelas 10 nomenclaturas que a gente encontra da vigilância em saúde, para vocês conhecerem, para vocês terem uma perspectiva maior sobre isso, né, para poder solidificar mais o conhecimento aqui em relação à vigilância em saúde, tá bom? Que é muito importante. Bom, é isso, gente. Obrigada pela aula de hoje, pela aula sempre, né, a gente, dessa interação, como eu falei pra vocês no começo da aula, a gente tentei deixar a disciplina de uma forma mais condensada e mais específica possível dentro do que a gente quer saber da epidemiologia, dentro do que é importante na perspectiva de atenção primária, mas sem deixar esse link entre uma aula e outra de uma forma desestruturada, né? Tô tentando deixar o mais mastigado para vocês entenderem bem direitinho sobre o assunto, né, e didático possível. Eu espero que eu esteja alcançando isso e
quero feedbacks, tá? Se vocês estiverem gostando, se não estiver gostando de alguma coisa, enfim, vamos trocando essas ideias aí sobre esses conhecimentos de epidemiologia, tá bom? Lembrando sempre de fazer leitura de material complementar, tá? Sempre é muito importante pra gente, novamente, solidificar informações que são passadas aqui na aula. Tá bom, gente? Então é isso. Nossa aula acaba por aqui. Na próxima aula a gente se encontra para poder iniciar a parte final já, né, da disciplina, quando a gente termina, né, todo esse mundo da epidemiologia, tá bom? Tchau, tchau!